Hoje a gente vai falar de um caso que o pessoal está comentando muito, me pediram muito para fazer esse vídeo, então eu resolvi fazer. Está tudo muito recente, a coisa está borbulhando agora, tem uma série de coisas vindo à tona. Eu pensei muito se eu me pronunciava ou não, mas eu resolvi fazer o vídeo porque eu vi na internet uns vídeos tão injustos, julgando tanto a mulher, como sempre, nós somos sempre julgadas a todo momento, inclusive por pessoas que se dizem coach de relacionamento para ajudar mulheres. Então, isso me revoltou tanto que eu falei, não, eu tenho que vir falar. Então, eu vou falar sobre o caso da Lara Nesteruk. A Lara, para quem não conhece, é uma nutricionista muito competente. É uma moça que veio do nada, né? Do nada que eu digo, ela construiu tudo o que ela construiu sozinha. Ela estudou sozinha, ela fez inclusive uma pós aqui em Santos, na minha cidade. E ela ficou muito conhecida, principalmente naquela época, quando começaram a falar da dieta cetogênica, né? A dieta onde se retira o carboidrato. Na época era muito pouco falada, ela começou a falar sobre isso também. Na época, era da época do Snapchat, nem tinha Instagram, então ela começou a postar tudo aquilo que ela fazia, e como era uma novidade na época, inclusive, ela começou a ficar muito conhecida. Depois ela começou a palestrar, além de dar as consultas em consultório, né? Ela passou também a palestrar sobre nutrição, sobre negócio em nutrição, e ela conseguiu ganhar muito dinheiro, conseguiu conquistar o patrimônio dela, ela sempre trabalhou muito, foi uma pessoa que teve uma infância sofrida, então é todo o mérito dela, tudo aquilo que ela conseguiu conquistar. Quando foi da época da pandemia, né, 2020, logo depois, quando começou a pandemia e tal, a Lara passou por um momento muito difícil. Ela, em vários programas, inclusive no próprio Instagram dela, ela contou que ela teve um problema com o álcool, né? Então ela começou a beber muito, e ela bebia de manhã até a noite, para conseguir aguentar toda aquela carga de trabalho, aqueles 1000 atendimentos que ela fazia por dia. Então realmente começou a ficar um negócio que saiu do controle. E aí foi a hora que ela procurou um psiquiatra, procurou ajuda, fez o tratamento, passou por toda a abstinência. O psiquiatra, inclusive, gostaria de ter internado para poder fazer esse acompanhamento. Ela não quis a internação, ela preferiu ficar em casa. Foi justo na época quando começou a pandemia, em março de 2020. Então o marido dela, né, que também é um médico, ele ficou com ela lá para poder apoiá-la e tudo. Ela passou por tudo isso, né? E hoje ela está bem. Meses depois, ela desenvolveu uma depressão, né? A depressão, para quem não sabe, é uma doença, assim como outra qualquer, né? Ela é multifatorial, ela pode ter vários motivos que a gente pode entrar em depressão, e qualquer pessoa pode entrar em depressão em algum momento da vida, né? Pode ser algo físico, pode ser devido ao ambiente, a pessoa pode desenvolver uma depressão por algum motivo, uma separação, a perda de um ente querido, enfim, pode ter vários motivos e é algo que precisa ser tratado com o psiquiatra, ainda tem muito tabu sobre isso, mas precisa ser tratado com o psiquiatra, muitas vezes com tratamento medicamentoso, mais psicoterapia, é um tratamento longo, não é um tratamento fácil, não é simplesmente falar para a pessoa, você tem que ter força de vontade de sair dessa cama, porque a pessoa que está em depressão, ela não tem força de vontade, ela tem uma apatia, né? Muitas vezes existe um ganho de peso muito grande ou a perda de peso porque a pessoa não sente necessidade de comer. E foi inclusive o que aconteceu isso com a Lara, ela contou isso, depois ela veio e contou sobre a depressão dela, sobre tudo aquilo que ela passou, os tratamentos que ela estava fazendo, que não era uma coisa fácil, que ela pensou em suicídio. Então assim, foi dois momentos da vida dela que foram dois momentos muito difíceis. E aí, como se não bastasse, agora veio à tona, há um mês e pouco mais ou menos, ela descobriu coisas sobre o marido dela. Ela tentou conversar com ele não queria conversar com ela, e aí ela acabou levando isso para as redes sociais e contar e abrir, e mais uma vez, corajosamente, porque isso não é qualquer pessoa que faz, corajosamente, ela veio para a mídia e falou. Assim como ela falou do alcoolismo, assim como ela falou da depressão, assim como ela falou da infância pobre dela, ela veio e falou o que estava acontecendo com ela. Eu não sei se esse vídeo vai chegar para a Lara, eu gostaria muito que chegasse para ela. Principalmente porque eu queria que ela soubesse que isso que ela está passando, milhares de mulheres passam.
Exatamente isso. E eu aqui como profissional, eu posso afirmar o seguinte, a quantidade de pessoas, em sua grande maioria homens, desenvolveram de muitos anos para cá, podemos falar aí de 15 anos para cá, o vício em sexo. E o que se consiste esse vício em sexo? Muitas vezes contrata-se muita garota de programa, paga-se garota de programa, participa de suruba, enfim. Muitas vezes isso inclui vício em pornografia, o homem se masturba o dia inteiro, causando problemas daqui a um tempo de ereção e uma série de outros tipos de problemas. E comumente a mulher que é a companheira desse homem, eu sempre costumo brincar aqui e dizer, quando nasce uma mulher, nasce uma culpada. Porque a mulher sempre acha que a culpa é dela. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou atraente o suficiente, eu não sou bonita o suficiente, eu não sou sexy o suficiente. E não faltam, inclusive, outras mulheres para dizer, se ele não tem em casa, ele vai procurar fora. Inclusive, teve um coach de relacionamento que falou assim, o que não fazer no caso da Lara Nesteruk? Gente, a última coisa que a Lara e todas as mulheres que estão passando por isso hoje é uma listinha do que não fazer. Elas precisam ser confortadas, amparadas e saberem, sentirem que isso não acontece só com elas, porque é um troço, para você contar, vergonhoso. As mulheres que vêm conversar comigo, que estão passando sobre isso no relacionamento, muitas delas, a grande maioria casada, com filhos pequenos, elas falam para mim, Fernanda, eu sinto vergonha de contar isso. Para quem que eu vou contar isso? Que meu marido, por exemplo, começou a me propor que ele queria me ver com outro homem, ou com outra mulher, que ele queria ir para clube de swing. Fernanda, meu marido me ameaçou, ele falou, ou você faz o que eu estou querendo, ou eu vou te largar. Então, muitas vezes, a mulher fica no mato sem cachorro, ela chega até a cogitar a possibilidade de fazer, porque ela não quer perder aquele homem, ela não quer perder aquele marido, ela não quer perder o pai dos filhos, ela acreditou naquele relacionamento, que é um relacionamento de muitos anos, e eu falo para ela, você vai fazer? Você vai conseguir se olhar no espelho depois? Você está fazendo uma coisa obrigada que você não quer. Então o desespero é tanto, e a pressão que esse homem coloca é tão grande, que muitas vezes ela chega a fazer e se arrepende profundamente. Os homens com vício em sexo, por exemplo, eles não contam com nada, né? Se ele puder comer a tua mãe, ele vai comer. A tua irmã, a tua vizinha, não importa, eles perdem completamente o critério daquilo que estão fazendo. Existe uma linha de pesquisa na questão do vício em sexo que diz que o homem ele passa por esse vício, ou a pessoa, porque isso também pode acontecer com mulheres também, mas a grande maioria é homem. E é uma linha que diz que o vício em sexo, é por isso que chama-se vício, é como se fosse um vício em droga, né? Vício em álcool, inclusive as áreas cerebrais que são comprometidas seriam as mesmas áreas cerebrais de uma pessoa com vício em cocaína, por exemplo. Existe uma outra área, uma outra visão, né, sobre isso, que diz que isso não é um vício. Isso, de fato, ele é um desvio mental e muitas vezes concomitante com um desvio de caráter para a pessoa fazer isso, né? Porque normalmente o homem ele mente muito para ele conseguir manter essa vida paralela que ele tem, né? E vai muito dinheiro, normalmente ele não acaba não se protegendo, então tem relações sexuais sem preservativo, coloca-se em risco a própria família, a esposa, etc., né? Porque não se cuida. Enfim, o que eu queria falar para a Lara é o seguinte, tem milhares de mulheres que estão passando por isso, que estão acompanhando o seu caso em silêncio. Ela pegou o marido dela pagando prostituta, é o que ela relata, com o dinheiro dela. Ele criou empresas inexistentes para desviar o dinheiro dela. Ela diz que ele desviou mais de 7 milhões de reais, no momento que ela estava mais fragilizada, que era quando ela estava em depressão. Inclusive, uma coisa que me chamou muito a atenção, na verdade, duas coisas que me chamaram muito a atenção no comportamento dele, né? Ela citou que ele afastou os amigos, afastou a família, né? Aquela coisa, não, vamos só ser nós dois, assim, uma coisa mais fechada, né? Nós dois aqui, eu com você. Eu me preocupo muito quando acontece esse isolamento de uma vítima. Normalmente, narcisistas, psicopatas, eles afastam a pessoa dos familiares
e dos amigos. Não estou dizendo que o marido dela seja isso, em hipótese alguma. Estou falando que foi um traço que me chamou a atenção no comportamento e normalmente a gente vem acompanhado de transtorno de personalidade. Outra coisa que me chamou muita atenção, ela postou um áudio do WhatsApp dela em que ela falava com então essa pessoa, o marido dela, aonde ela implorava, chorando desesperadamente. Foi um áudio que me tocou profundamente, porque eu queria estar do lado dela e falar, não, eu sei que você está desesperada, eu sei que você está tentando a todo custo falar com ele de uma forma amigável, mas você não tem que passar por isso. O que me assustou tremendamente foi a frieza dele. Porque ela pedia pelo amor de Deus para ele não fazer isso, pelo amor de Deus para ela falar com ele. Que ele tinha prometido que ele ia conversar com ela e ele simplesmente não apareceu. O que me assustou foi a frieza dele. Extremamente frio falando com ela. Ora, se eu acho que eu estou fazendo uma pessoa sofrer, pode ser um desconhecido para mim. Pode ser alguém que eu cruze na rua que eu nem sei quem é. E a pessoa fala, você está me machucando. Você está me fazendo sofrer. Você está me magoando. Eu vou ficar muito mal com isso. Eu vou ficar desesperada para corrigir isso. Então, me assusta quando alguém que você convive diariamente, mora junto, tem um relacionamento do tipo casamento, e a pessoa sabe que a outra está desesperada e age com essa frieza. Essa frieza e essa falta de empatia também me assustaram bastante e me fizeram repensar. Mas, Fernanda, será que ela está falando a verdade, Fernanda? Será que ela não está delirando? Será que... Eu sou uma pessoa que estuda a mente humana já há muitos anos. E como profissional, eu posso falar o seguinte. Uma pessoa que vai para a internet e expõe abertamente sobre seu problema de alcoolismo, conta tudo aquilo que se passou na própria infância, e não foi uma infância, ela fala que ela foi feliz, mas foi uma infância muito difícil. Uma pessoa que vai para a internet e diz que já tinha pensado em suicídio, já tinha deixado tudo pronto, que estava sofrendo depressão profunda, que nem vontade de tomar banho tinha. Dificilmente essa pessoa vai vir para a internet para contar alguma mentira, porque, pelo que a gente vê, pelo que eu vejo dela, é uma pessoa justa, é uma pessoa verdadeira e é uma pessoa que não tem papas na língua. Ela fala. Ela não tem medo que alguém aponte o dedo para ela. Mesmo porque eu acho que ela passou por tanta coisa que acho que não importa que alguém vá apontar o dedo para ela. A grande maioria das mulheres tem vergonha de vir para a internet ou de contar para uma amiga, para uma colega, para alguém da família, que o marido possui vício em sexo, que o marido contrata garota de programa. Tem vergonha, não vai falar sobre isso. Ela não teve vergonha, mais uma vez. O que isso mostra o quanto ela é corajosa. Ah, Fernanda, mas a conta chega para todo mundo. A Lara, Fernanda, quando ela conheceu o marido dela, ele era casado. Então, claro, se ele fez isso com a primeira mulher, é claro que ele faria com a segunda. Eu costumo não julgar situações, porque cada situação é uma. Eu já peguei aqui para atendimento relacionamentos que de fato estavam totalmente acabados. Ele já não estava mais ali naquela relação, ela também não. E a relação acabou amigavelmente. Já ela deu graças a Deus que aquele casamento acabou e pronto. E está tudo bem, está tudo certo. Não sabemos o que se passou ali. Então é muito fácil a gente de fora olhar e julgar e falar, é bem feito. Não sabemos o que aconteceu. A gente tem uma tendência de achar na vida que a gente sabe tudo, que o nosso certo e errado aqui na cabeça é o certo e errado, e não necessariamente. O que eu posso falar é o seguinte, eu gostaria imensamente que tudo isso viesse à tona, que Lara, se você puder estar me vendo agora, saiba que a tua voz, o fato de você trazer isso à tona, milhares de mulheres estão se identificando com você, estão se sentindo amparadas e confortadas, sabendo que isso não aconteceu só com elas, mas com outras mulheres também. E o quanto é difícil passar por isso, e o quanto você é corajosa para vir e falar. Outro ponto importante, eu acho que os momentos de crise na nossa vida, a gente passa, eu costumo dizer que a gente costuma passar por algumas vezes, nesses momentos de crise, é o que eu chamo do vale da sombra e da morte.
Todo mundo passa. Eu também já passei. Momentos que realmente me jogaram contra a parede. Que eu falei, e agora? Agora eu vou ter que usar tudo aquilo que eu sei comigo para ficar de pé, para continuar de pé, para fazer minhas coisas, para trabalhar. Eu já passei por diversas crises na minha vida e acredito que eu vá passar ao longo da minha vida também. Assim como você também passou e está passando agora. Mais uma. Mais um momento difícil desse. E não adianta eu virar para você e falar assim, vai passar. É como se eu estivesse minimizando aquilo que você e tantas outras milhares de mulheres estão sentindo. A dor é só nossa. Só a gente sabe o tamanho da nossa dor. Mas eu acredito muito, e comigo eu posso dizer, quando eu olho para a minha vida, que às vezes que eu atravessei esses momentos do Vale da Sombra e da Morte, quando acabou, eu saí muito mais forte. Eu enxerguei a vida de uma outra forma. Eu adquiri uma série de habilidades. E eu fico pensando aqui, olhando para você, depois do que você já passou com alcoolismo, com a sua infância, com todo o teu trabalho e chegar onde você chegou, sozinha. O mérito é todo seu. Depois com a depressão. E agora com isso. Que eu acho que a vida, muitas vezes, de uma forma meio torta, parece que força, empurra a gente para a gente reagir de alguma forma. Quando eu vi que isso estava acontecendo com você, eu pensei, é agora que essa mulher vai mostrar todas as garras dela. É agora que essa mulher vai ser gigante, como ela sempre foi. É agora, com ela, talvez Deus, o universo, não sei exatamente naquilo que ela acredita, mas eu acredito muito que a vida usa algumas pessoas, a força delas. E Lara é uma pessoa muito forte. Eu acredito que a força dela, essa força que ela tem aí dentro, que pulsa, que tá aí. Eu acredito muito que essa força dela, essas garras que ela tem, vai fazer com que muita gente que está passando por isso enxergue uma luz no fim do túnel. A estrada, eu costumo dizer que ela é de terra. Dói, não é fácil para ninguém, mexe com a nossa autoestima, mexe com o nosso valor, mexe em tudo aquilo que a gente acredita na vida. Mas eu acho que a vida ainda vale a pena. Eu queria muito, muito, muito que esse vídeo pudesse chegar nela e pudesse chegar no maior número de mulheres que estão passando por isso. Principalmente esse assunto, né? Que é o vício em sexo, a traição, que não é só a traição. Eu acho que o pior da traição é a deslealdade da pessoa. E ser traída, inclusive financeiramente, ser lesada financeiramente por uma pessoa que você confiava cegamente. Eu só queria deixar o meu apoio a Lara e todas as mulheres que estão passando por isso. Um beijo.